um pouco no Salmo 121. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a nossa reflexão, nossa meditação nessa noite. O tema para a nossa reflexão é Deus, o nosso socorro. Não esqueçam disso. Deus, o nosso socorro. Esse é um salmo que todo mundo conhece. Acredito que nem todo mundo consegue citar de cor, mas pelo menos o verso 1 do Salmo 121, todo mundo conhece, né? Quem nunca citou esse verso, né? Na chamada da escola bíblica, né? Então, assim como o Senhor meu pastor, nada me faltará, ou Jesus chorou, coisa do tipo. Então, esse é um salmo que todo mundo conhece. É um salmo também onde alguns irmãos católicos deixam sempre a Bíblia aberta nesse salmo, né? E nós não cremos que a Bíblia aberta ela é um tipo de pergaminho, vai impedir que coisas aconteçam na nossa vida. A gente precisa ler a palavra, meditar na palavra e aplicá-la ao nosso coração. Mas o Salmo 121 é um convite à confiança. O salmista parece que ele estava passando por alguma dificuldade essa que leva ele a observar, a olhar ao seu redor. Ele coloca a sua visão em alguns lugares e depois de olhar para todos os lugares, ou podemos dizer para os 4 cantos da terra, ele não vê ninguém que possa o socorrer, ou possa ajudar, ou possa sustentar no momento de aflição. É por isso que ele diz no verso 1: eleva os meus olhos para os montes. Como é sabido de vocês, o povo de Israel, como os samaritanos, tinha um grande apreço pelos montes. Hoje, por exemplo, tem muitos cristãos que só oram no monte, porque acreditam que no monte é mais poderoso, Deus ele se manifesta de forma mais extraordinária e coisa do tipo. E então o salmista ele olha para o monte, ele olha para as montanhas, ele olha para aqueles rochedos, e ao olhar, tentando encontrar ajuda, tentando encontrar auxílio, ele não vê nestes lugares nada que possa ajudar, nada que possa socorrê-lo diante da peregrinação ou a viagem que ele está fazendo. E aí ele diz: eleva os meus olhos para o monte. E aí ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? De onde vem a minha ajuda? De onde vem o meu auxílio? De onde vem a certeza e a confiança de que alguém vai vir me socorrer diante da luta que estou enfrentando? E aí ele faz essa pergunta: de onde me virá o socorro? E depois de olhar para todos os lados, para todos os cantos, para todos os buracos e valetas que ele podia olhar para tentar encontrar auxílio, aí ele responde a pergunta: de onde me virá o socorro? Ele pergunta. E aí o verso 2 ele diz para a gente que o socorro dele, o socorro da igreja, vem do Senhor. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu auxílio, a minha ajuda, vem daquele que fez as montanhas. O meu Deus não está nas montanhas, o meu Deus não está nos montes, o meu Deus não está nesses rochedos, o meu Deus não está na terra, mas o meu socorro, ele vem do Deus que fez todas essas coisas. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o salmista mostra para a gente que o socorro, o auxílio, a ajuda, ela vem de Deus, ela vem do céu. Eu acho tão interessante essas expressões sobre a ideia de céu, que vem do céu, que vem do alto, porque sempre a iniciativa de ajudar o homem sempre parte de Deus. Às vezes, como diz
Por exemplo, Provérbios diz que há caminhos que para nós, para os homens, parecem retos, mas o fim é um caminho de morte. Tem caminhos que para a gente parecem serem agradáveis, mas a Bíblia diz que são caminhos tortuosos, que vai nos levar à morte. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade alguma de nos tirar da vala, de nos tirar da aflição, nos tirar da dor, nos tirar do medo. Nós não temos essa capacidade de poder. O salmista olha para as montanhas, aqueles rochedos que são fortes, vêm terremotos e eles não se desabam, mas ele fala: não, o meu socorro não vem destes lugares, o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que vem ao nosso auxílio quando nós estamos diante da dor, diante do medo, diante da incerteza, diante da insegurança. O nosso socorro, ele sempre parte de Deus. É por isso que Deus é o nosso socorro, irmãos. O mesmo salmista diz que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. Esse socorro vem do alto, esse socorro vem do céu. E ele diz para a gente que esse socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que vem e entra dentro da vala, dentro do buraco, aonde nós estamos ali dentro, por causa do medo, da incerteza, da insegurança, do medo, do pavor. Deus, ele vai até lá, para nos socorrer, para nos tirar de lá, para nos dar alívio, para nos dar descanso. E é muito interessante que o salmista, ele olha para as montanhas e se pergunta de onde vem o socorro dele. E o socorro dele não vem das montanhas, não vem dos ídolos que eram construídos nessas montanhas. Não. O socorro dele vem do alto, vem do céu. O socorro de Deus para a nossa agonia, irmãos, ela vem do alto. É do céu. O próprio Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Se hoje nós estamos aqui agora, podendo respirar com saúde, diante de tudo que nós já passamos essa semana, que foi uma semana complicada para a nossa igreja na nossa cidade, Deus tem sustentado ela. Deus tem sustentado os irmãos que estão enlutados. Deus tem sustentado a família pastoral que tem que se rebolar diante do campo que é muito grande. São 7 igrejas. Então Deus está sustentando. Deus tem dado graça. Socorro tem vindo. Deus tem trazido socorro. Deus tem trazido auxílio. Deus tem trazido esperança. Deus tem trazido ajuda diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas. E aí o salmista diz para a gente que esse Deus que criou céus e terra, que criou a gente, Ele não deixará que os nossos pés vacilem. E Ele nos guarda. Ele não deixa que os nossos pés vacilem. E essa é uma segurança que Deus traz para a gente, de que Ele está com a gente, que Ele é Emanuel, que Ele é Deus conosco. Ele fala para nós: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Aí o salmista diz: Ele não dorme. É muito interessante que nós, seres humanos, nós dormimos, os animais dormem, mas é muito interessante que a Bíblia Sagrada sempre mostra um Deus vigilante. Ele não é aquele guarda que está lá na guarita e de vez em quando dá umas piscadas. Está segurando o fuzil lá, irmão Anderson, não pode fechar o olho, e às vezes ele dá uma... Deus, Ele não é esse guarda que fica cochilando.
Ele não cochila, Ele não dorme, Ele sempre está com os olhos abertos, Ele sempre está olhando para a gente, Ele sempre está provendo as nossas necessidades, Ele sempre está olhando para as nossas aflições, para as nossas angústias. Ele não dorme, Ele não vacila. E o salmista fala isso para nós. Nos traz essa lembrança de lembrarmos, de trazermos a memória de que diante de tudo que nós passamos ou estamos passando, Deus, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele sempre está atento a tudo. Nada sai do seu controle, nada sai de seu domínio, nada sai de sua direção, nada, absolutamente nada. Deus não é pego de surpresa diante de situações que acontecem em nossa vida. Não, Deus, Ele sempre está de olho, Ele sabe todas as coisas. Apocalipse vai dizer que Ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos enviados por todo o canto do mundo. Ele sabe de todas as coisas. Ele observa a gente, Ele cuida da gente, Ele não dorme, Ele não descansa. E o salmista diz que este Senhor, este Deus, esse Todo-Poderoso, Ele é como uma sombra à nossa direita. E eu acho tão interessante isso, porque o salmista está nos trazendo a memória de que o Senhor, Ele é presente diante das nossas angústias. Às vezes nós nos questionamos acerca de algumas situações que acontecem e perguntamos se Deus está com a gente, mas o salmista é muito claro em dizer: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Assim como a tua sombra te acompanha para todo lugar, assim o Senhor também te acompanha em toda a nossa trajetória, em toda a nossa vida. Diante dos altos e baixos da nossa vida, o Senhor sempre está com a gente. Nós nunca estamos só. Ele faz jus ao seu nome, um de seus nomes, que é Emanuel, que é Deus conosco. E esse Deus, Emanuel, que se fez carne segundo o Novo Testamento, antes de ser assunto ao céu, Ele diz para a gente que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é presente com a gente, Ele é com a gente. É por isso que Deus é o nosso socorro. Ele não demora, Ele não tarda, Ele chega na hora certa, no momento certo, na hora certa, Deus chega. E às vezes naquele momento de insegurança que nós passamos, que antes de abrirmos a nossa boca para tentarmos dizer: mas Deus, o Senhor não está comigo, Ele vem com pressa para nos socorrer, para nos ajudar e para nos consolar, para que a gente nunca chegue ao ponto de dizer que Ele nunca esteve com a gente. E Ele sempre vem, porque Ele é presente, Ele é um Deus conosco. É por isso que o salmista diz que o socorro, ou a nossa ajuda, ela vem do Senhor. É do Senhor. É Deus que nos concede ajuda, auxílio. É Ele que nos concede força. É Ele que nos concede graça para que a gente possa permanecer no seu caminho. Para que a gente, diante de situações difíceis e complicadas, nós conseguimos encontrar força para que a gente possa ultrapassar as barreiras, as situações que sobrevêm à nossa vida. O salmista diz que o sol não vai nos trazer nenhum tipo de moléstia, que nem a lua vai trazer, a noite não vai trazer nenhum tipo de moléstia. No caso aqui ele está usando uma linguagem figurada, mas assim como, tanto no dia como na noite, o Senhor nos livra. Ele não somente guarda a gente pelo dia, mas quando nós estamos lá na nossa casa, deitado em nossa cama, Ele também está nos guardando, porque Ele é um Deus que não dorme. Ele olha a gente, Ele zela pela gente, Ele vela pela gente. Ele está sempre cuidando de nós. Ele é o Senhor que nos guarda e nos guarda de todo o mal. É Ele que nos guarda de todo o mal. É Ele que nos livra das ciladas do diabo. Como a gente sabe, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, irmãos. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar. E é Deus que nos guarda. O inimigo trama contra a nossa vida de todas as formas. E Deus sempre tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. É esse Senhor que guarda tanto a nossa entrada como a nossa saída.
Não só agora, mas para toda a eternidade, o Senhor sempre vai estar cuidando de nós, cuidando da igreja. E essa é a certeza do Evangelho. Essa é a certeza, por exemplo, que o último livro da Bíblia nos traz diante de todas as catástrofes que irão acontecer antes de Cristo voltar. Diante da perseguição, diante das lutas que a igreja vai viver, a palavra nos mostra que Deus, Ele sempre vai estar guardando a sua igreja. Esse Deus, Ele vai dar para nós um novo céu, uma nova terra, e assim habitaremos com Ele para toda a eternidade. É por isso que o salmista diz que o Senhor é socorro. Deus é o nosso socorro, irmãos. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos descrer disso. Mas nós temos que confiar nisso. Ele é o nosso socorro. Se nós clamarmos a Ele, se buscarmos a Ele, ou como Ele nos fala em outros salmos, para entregar a nossa vida, rolar sobre Ele as nossas aflições, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, porque Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso auxílio. Então o Salmo de número 121 é um convite a confiarmos em Deus como nosso socorro. A igreja de Deus, irmãos, não está só. Você não está só nessa luta, porque Deus é o teu auxílio, Deus é o teu socorro, Deus é a tua ajuda. Ele é socorro presente na hora da angústia. Mesmo que, como diz o salmista, mesmo que os nossos pais nos abandonem, ou no caso que ele usa a ideia da mãe, mesmo que a nossa mãe nos abandone, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Quando nós temos essa certeza em nosso coração, e quando ventos fortes sopram sobre a nossa vida, e nós temos a convicção de que somos filhos de Deus, nós temos a certeza de que esses ventos vão vir, mas o socorro não vai faltar, o auxílio não vai faltar, a ajuda não vai faltar, a graça de Deus não vai faltar, a bondade e misericórdia, como diz o Salmo 23, o verso 6, também não vai faltar. Pode vir o que vier, Deus, Ele é socorro. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa ajuda, Deus é a nossa esperança diante de momentos difíceis da nossa vida. E o Salmo 121 é um convite a essa esperança, é um convite a Deus, de que Ele, sim, Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa ajuda. Que Deus, o nosso Senhor, irmãos, nos abençoe, que possamos nós confiarmos nele e olhar para Ele na certeza de que o nosso socorro, a nossa ajuda vem dele. Os nossos pés não vão vacilar uma vez que confiarmos nele. Uma vez que depositarmos a nossa fé, a nossa confiança nele, nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado, nos guardando, tanto a nossa entrada como a nossa saída, tanto guardando pelo dia como pela noite. Aonde nós estivermos, o Senhor sempre vai estar sendo o nosso socorro, sempre vai sendo a nossa luta, a nossa ajuda. Que Deus, o nosso Senhor, nos abençoe cada dia, irmãos. Nos abençoe. E nós temos visto o cuidado de Deus nessa igreja. Nós temos visto Deus cuidando da Igreja Adventista Promessa. Nós temos vendo Deus cuidando das famílias da igreja. Ontem, ali na casa da irmã Yolanda, eu fiquei muito feliz quando a irmã Yolanda levantou. Vocês que estavam lá viram. Ela falou que eu fiquei assim maravilhado com aquilo, como Deus tem cuidado daquela mulher, como Deus tem cuidado das suas filhas. Então nós temos visto o cuidado de Deus. É nisso que nós podemos ver o cuidado de Deus, irmãos. Às vezes a gente quer um sinal sobrenatural, nós queremos uma coisa assim grande, mas Deus está cuidando da gente em coisas tão pequenas que a gente às vezes não consegue observar. Por exemplo, você está hoje aqui agora, sentado, ouvindo a palavra, é o cuidado de Deus. Se você está respirando agora, é o cuidado de Deus. Se você hoje conseguiu comer
É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. A gente tem visto o cuidado de Deus nessa igreja. E nós podemos então confiar que o Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Esse é meu pedido.